paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. A data tão especial quanto essa, né? Eu devo muita direção dessa casa, através do João Carlos, sempre nos convida para estarmos aqui. Aniversário exatamente no dia de hoje. Quase que a gente faz aniversário junto, que eu fiz ontem, né? E essa casa é co-irmã da nossa casa lá em Volta Redonda, como não falou. A EDAC, Associação Espírita de Allan Kardec, no dia 18 de fevereiro desse ano, também completou 74 anos. Né? Uma bela coincidência. E nós estamos lá desde quando nos tornamos espíritas, é a primeira única casa espírita, estamos lá até hoje, né? Um cargo lá de direção, temporário, é óbvio, que nós sempre estamos dirigentes, nunca somos dirigentes, e eu não corrijo muito bem. Na realidade, eu tenho nós e a transição planetária. Mas antes disso, eu queria fazer uma pequena observação aqui. No ano de 2010, eu tive a felicidade imensa, eu costumo dizer que muitas vezes nós não somos merecedores das coisas que nos acontecem, mas não podemos perder a oportunidade. O Emor me convidou para que eu fizesse a palestra inaugural desta sede. Foi no domingo de manhã, eu nunca me esqueço, até comentava com a minha nora, que está aí hoje comigo, e meu querido neto André, que está nas fotos minhas do WhatsApp, né? Meu netinho, e para mim foi uma surpresa muito grande. Na época eu comentei, mas Moreu, tem tanto orador aí, melhor, famoso e tudo mais. Não, eu quero você. E aí tivemos a felicidade, no domingo de manhã, fazemos a palestra inaugural dessa nova sede. E na época, eu me lembro que eu contei a história da fundação dessa casa, né? Contei a história da Umbanda no Brasil, de como a Umbanda veio do Brasil. E eu quero fazer um pequeno resuminho aqui, muito rápido, que no ano de 1945, essa casa começou, na realidade, as suas primeiras reuniões na cidade de Barra Mansa, com o senhor Euclides Mazzari, chamado Ziza, e que desde o momento daquelas primeiras reuniões, manifestou-se um espírito com o nome de Pai José Cambinda, que era o dirigente espiritual daqueles trabalhos. Mais tarde se associaram Francisco Cariello, Bolivar Ribeiro e tantos outros. Houve a mudança então para essa cidade de Barra do Piraí. Como eu disse a vocês, é um resumo mesmo da história, né? E passou a funcionar no porão da Casa Mansur. Mais tarde, Júlio Nestor Teixeira e a Ruth Teixeira, sua esposa, cederam um cômodo da sua casa para que as reuniões acontecessem. E mais tarde, um terreno, fundo do quintal, para que se edificasse a sede então. E assim, a 6 de agosto, como hoje, só que de 1951, nascia então o Centro Espírita Pai José Cambinda, nome em homenagem ao guia espiritual desde aquele início que se manifestou. Mas eu quero fazer um adendo aqui. Com certeza muitos de vocês tiveram esse questionamento, e comigo também não é diferente. Você vai falar do Centro Espírita Pai José Cambinda. Por que esse nome? E aí eu quero também fazer um resuminho aqui, né? De uma historinha muito interessante, um artigo intitulado Palavra Final. Alguns irmãos têm nos questionado o nome de nossa instituição, alegando que deveria ser Centro Umbandista Pai José Cambinda. Afinal, somos umbandistas? Somos espíritas? Duas interrogações. Somos cristãos, preocupados em difundir a doutrina espírita e principalmente fazer a caridade. Quando as pessoas vêm à casa de Pai Cambinda, não lhes é perguntado qual a sua religião, qual a sua crença. Nós recebemos a todos de braços abertos e doamos a elas aquilo que temos de melhor, o amor fraterno. Sabemos que o mérito do trabalho é, na sua maior parte, dos nossos amigos espirituais, guias, mentores espirituais. Somos apenas instrumento da caridade. Somos umbandistas. Essa foi a linha de trabalho escolhida pelos fundadores dessa casa. Mas que há 54 anos, que foi exatamente há 20 anos atrás, esse artigo, quando essa casa fez 54 anos, promovendo a necessidade de evolução, junto ao trabalho realizado em nosso terreiro, instituiu-se o estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus nas reuniões das quartas-feiras. Estudo e trabalho, amor e caridade é o que nos orientam
os mentores da casa de Pai José Campinda. Que Deus, que Jesus abençoe a todos nós. Ângela, eu estou sempre te surpreendendo, né? Esse artigo foi escrito pela Ângela há 20 anos atrás, de uma beleza ímpar. Parabéns, porque realmente a missão dessa casa, não importa se é um banco, espiritismo, é o amor, como deveria ser a missão de todas as instituições religiosas que existem nesse universo de meu Deus. Então nós sempre nos sentimos muito honrados, querido amigo João, pelo convite e de podermos estar em quase todos os aniversários aqui nessa casa, né? Então muito obrigado a todos vocês. E como disse o mundo, nós temos na noite de hoje nós e a transição planetária. Antes disso, a Giovana ficou emocionada, como todos nós, porque a música realmente suaviza a nossa alma. A música nos eleva. Eles tocaram músicas belíssimas. E a gente até conversava, né? Que isso não se faz mais hoje em dia, músicas dessa natureza. Eu tocando em frente tem uma particularidade, que eu até comento em algumas palestras, né? Já falei por aí, que quando eu tinha 20 anos de idade, isso não faz muito tempo, né? Eu tinha cabelo no ombro, vocês podem até não acreditar, mas era verdade. Eu tinha cabelo no ombro, né? E aí eu tinha um Fuscão lá em Volta Redonda. O Fuscão motor 1500 dos anos 1970, escrito no motor dele Made in Germany, primeiro motor da Volkswagen 1500, veio da Alemanha. Eu botei rodas largas atrás, jovenzinho, 20 anos, rodas pequenas na frente, volantinho de madeira, que hoje não se permite mais, bancos altos, coloquei um cadrão atrás, os mais antigos se lembram, era um cano largo, que fazia um barulhão tremendo, né? Eu só botava gasolina azul. Na época eu estava mais ou menos razoavelmente bem financeiramente, técnico na CSN, e acontece que eu adorava parar nos sinais de trânsito, lá de Volta Redonda, na frente, e ficava acelerando aquele Fuscão, aquele barulho, né, do motor, o sinal abriu, eu saí disparado, eu achava aquilo lindo, né? Eu colocava no toca-fita, os mais antigos aí também se lembram, que tinha aquelas fitinhas cassete que agarrava, depois a gente tinha que desembolar com uma caneta, né? Era uma desgraça aquilo. Aí eu colocava qual música no Fuscão? Roberto Carlos, 120, 150, 200 km por hora. Eu adorava, né? Aí eu corria 100, 120, e eu ouvindo aquilo, eu vou voando pela vida, sem querer chegar, nada vai mudar meu rumo, nem me fazer voltar. Capotei com o carro, né? Ele capotou 3 vezes na rodovia, o carro me pé lá na frente. Eu deveria desencarnar naquela noite, porque eu revi toda a minha vida, desde quando eu saí da barriga da minha mãe até aquele momento. Mais tarde, quando eu me tornei espírita, eu fui saber que isso acontece. A gente revê em segundos toda a nossa existência na hora que nós vamos desencarnar. Então eu acho que eu fui desencarnar naquela noite, 1º de maio de 1979, eu não sei porquê, mas eu depois meditando, eu falei assim, os espíritos devem ter falado, coitadinho, deixa ele mais um pouco, ele é tão atrapalhado, né? Não deixar de desencarnar agora não, quem sabe dar uma melhoradinha, com o tempo, com os estudos e tudo mais. Aí quando eu me tornei espírita, eu fui saber dessas situações. E aí eu dizia para todo mundo, depois daquele fato, eu tomei um pouquinho mais de responsabilidade, a música que eu mais gostava é essa aí. Ando devagar, porque eu já tive pressa, né? E eleva esse sorriso, que eu já chorei demais. A vida judia muito da gente, não resta dúvida. E como judia, né? Mas também eu tenho sempre dito que não importa o que nos aconteça, eu já passei por tanta coisa nessa existência que vocês não podem imaginar. As pessoas acham que a gente não tem problema, mas eu sempre coloquei na minha cabecinha o seguinte: quando eu olho o crucifixo do Cristo, eu falo, meu Deus do céu, você deu a sua vida por todos nós, qual é o mínimo que eu posso fazer por você? Com todas as minhas imperfeições, meus defeitos, meus atrasos morais, é falar de você até o final dos meus dias. Essa promessa que eu fiz para ele eu vou cumprir. Até o final dos meus dias eu vou falar do Cristo, né? Porque realmente é Ele que nos move, é Ele que nos segura diante de todas as tragédias que a vida se nos apresenta. Mas então, note-se a transição planetária. Eu vou novamente me usar aqui de alguns escritos, né? Porque Divaldo Pereira Franco, que desencarnou agora no dia 13 de maio, próximo passado, aos 98 anos de idade, eu costumo dizer, olha que data simbólica, né? 13 de maio, libertação dos escravos no Brasil, a Lei Áurea.
Eu costumo dizer que Divaldo assinou a sua própria carta de alforria para deixar o mundo físico e voltar para a parte espiritual. Uma missão belíssima, cumprida como todos nós sabemos. Mas falando da transição planetária, Divaldo Pereira Franco escreveu algumas obras através de Manuel Filomeno de Miranda. A primeira delas tem exatamente esse título: Transição Planetária. E olha o que Manuel Filomeno de Miranda nos falava dessa época que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época extremamente grave da humanidade. Por quê? Porque estamos saindo de uma condição de mundo de expiações e provas, passando para uma condição de mundo de regeneração. Todas essas mudanças planetárias em todo o universo, elas são tempestuosas. Elas causam muita aflição, porque é natural. Estamos perdendo uma condição de atraso, adentrando numa condição um pouco mais superior. Até o próprio globo, o planeta, sofre algumas mudanças. Temos visto os terremotos, os furacões, os tsunamis, tudo isso é natural. Porque até a natureza começa a adaptar-se à nova situação do planeta. Mas junto a isso, a maior mudança é dos espíritos que habitam o planeta. Por isso que Emmanuel, no livro Fonte Viva, há um capítulo titulado Cristo em Nós, e que Emmanuel nos deixa bem claro: planetas redimidos necessitam de almas redimidas. Se nós quisermos ficar nesse mundo de regeneração, precisamos nos redimir. Redimir de quê? Das nossas falhas, do nosso atraso, da nossa pouca moralidade, que muitos de nós ainda temos. E nós estamos aqui com essa oportunidade abençoada encarnatória para fazer esse trabalho de crescimento espiritual em cada um de nós. Uma das mais belas definições que eu vejo de reencarnação até os dias atuais, que a reencarnação é o perdão de Deus às nossas faltas. Por que dizia essa mensagem mais ou menos assim? Porque não há faltas, não há crimes, não há erros, não há mágoas que não sejam reparáveis. Por quê? Porque acima de tudo isso está incomensurável o amor de Deus por todos nós. E aí as pessoas nos falam às vezes: Robinson parece que abriu a porta do inferno nesses últimos tempos, não é? Porque o que tem de capeta reencarnado, não é? Mas aí a explicação é muito simples. Deus é Pai, e todo Pai é bom, todo Pai é misericordioso. E muitos desses espíritos que estão aí cometendo todos esses despauterios, toda essa criminalidade, essa violência, essa corrupção, corruptos e corruptores, tudo isso são espíritos que pediram uma nova chance e Deus deu, porque Ele é Pai. Quem de nós, pais humanos, não dá uma nova oportunidade aos nossos filhos que erraram? Imagina Deus. E aí pediram: Pai, o mundo vai mudar, deixa eu voltar, me dá uma nova oportunidade. Deus consentiu. Infelizmente, muitos deles estão novamente fracassando. Isso não deve ser motivo de alegria para nenhum de nós. Vai pagar, como tem muita gente que diz, não é? Da justiça dos homens ele escapa, mas da de Deus não. Olha como nós somos caridosos, não é? Nós estamos torcendo para que Deus dê uma boa lascada nele depois que ele desencarnar. Tem alguns que ainda falam assim, né? Isso aqui nós somos muito caridosos. Esse miserável vai passar um bom tempo no umbral. E nós somos caridosos, cristãos. Então não há que felicitarmos pelos nossos irmãos, sejam quem for, de estar fracassando mais uma vez. Nós precisamos orar por todas essas criaturas, mesmo que não simpatizemos com um partido, com A, B ou C ou D, são todos seres humanos, são todos irmãos nossos. E a gente não pode ser feliz pelo fracasso de ninguém, assim como obviamente nós não queremos fracassar na nossa existência. Então, transição planetária, olha o que o Manuel Filomeno fala desse momento. Antes, porém, de chegar no momento da transição, olha a gravidade da coisa, né? Antes, porém, de chegar no momento da transição, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis tantos jamais pensados. Tantos jamais pensados, né? Transtornos bipolares de conduta, cardiopatias, cânceres, vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio,
frutos das paixões das criaturas que lhe sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração do espírito cósmico da vida. Então Manuel nos adverte que tudo isso estaria acontecendo nessa época. Na Gênesis, capítulo 18, Sinais dos Tempos, Geração Nova, Kardec também nos adverte, e Kardec já nos dizia, os tempos são chegados, em que para essa mudança planetária, o que aconteceria? Uma imigração e imigração de espíritos. Espíritos arraigados no mal estão sendo retirados daqui. Volto a dizer, não é que nós sejamos felizes com isso. Conduzidos a mundos iguais à terra naturalidade, ou pior ainda, em que lá contribuirão para o progresso daqueles planetas, como aconteceu com os nossos queridos irmãos exilados de Capela. Professor Edgar Armon, uma célebre obra no ano de 1951, Os Exilados de Capela, ele nos falava disso. De que muitos espíritos vieram da constelação de Capra, no cocheiro maior Capela, para habitar o planeta Terra, que constituíram as civilizações hindu, egípcia, aquelas civilizações da antiguidade que deixaram um legado que se perdeu o elo, que até hoje a ciência não sabe explicar. Como que tinham aparelhos, conquistas, há 2, 3 mil anos atrás, porque eles eram mais evoluídos do que nós. Mas ansiavam retornar para o seu mundo depois da missão cumprida aqui na Terra. É isso que acontece com muitos espíritos. E aí Manuel Filomeno de Miranda nos fala que uma pleiade de espíritos agora, não mais de Capela, mas da constelação de Alcíone, estão preparando para estar junto de nós, em todas as áreas da sociedade humana. É onde eles estão? Preparados nas colônias espirituais aqui próximas da Terra, para quê? De uma certa forma, moldar o seu perispírito e a sua mentalização ao atraso nosso aqui, para poderem reencarnar, para poderem, melhor dizendo, encarnar aqui, que nunca reencarnaram aqui, estão vendo pela primeira vez, e vão estar em todas as áreas da sociedade. E tem aqueles que estão reencarnando aqui na Terra, que já evoluíram. Imagina um Sócrates reencarnado, Demóstenes, considerado o maior orador da Grécia Antiga. Se o João descobre que Demóstenes está reencarnado aí, o maior orador da Grécia Antiga, ele não vai me chamar mais para fazer palestra no dia do aniversário, vai chamar Demóstenes, né? Sócrates. Eu estou lascado, né? Mas pelo carinho que ele tem por mim, eu tenho certeza que ele vai me chamar. Mas então, ou seja, espíritos desse quilate estão voltando. E aí a pergunta é, nós queremos fazer parte desse momento de transição? Nós queremos ficar nessa terra melhorada? Eu quero. Se eu vou conseguir, não sei, depende de cada um de nós. As nossas vidas são feitas de propostas. Então os espíritos amigos nos orientam com relação a isso. Como é que nós estamos trabalhando? Porque Emmanuel, naquela mesma mensagem cristinótica, Fonte Viva, ele diz o seguinte: desde o aparecimento da Boa Nova, Jesus insiste, convoca, apela. Para quê? Para que nós continuemos o seu ministério, para que nós sigamos o seu Evangelho, para que nós conseguimos, pelo menos um pouco, viver dentro daquilo que ele nos pregou. Já que não temos condição de viver em plenitude, ainda somos espíritos muito atrasados, como é natural. Nós fazemos a nossa parte. Então nós estamos na última hora desse momento do planeta. E nós temos certeza disso. Haroldo Dutra, numa das suas palestras, ele fez um cálculo extremamente interessante, que eu tenho aqui para vocês. No segundo livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro diz assim a todos nós. Deixa eu pegar o meu tablet aqui. Pedro diz assim a todos: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor, para Deus, é como 1000 anos para nós aqui na Terra. Então às vezes a gente tem muita pressa, que as coisas aconteçam. Deus não tem não. A gente quer que a coisa aconteça no dia seguinte, mas Deus um dia é 1000 anos. E Haroldo faz um cálculo muito simples. Se um dia para Deus é 1000 anos, há um capítulo no Evangelho de
de Jesus e na doutrina espírita, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Olha a beleza de disposição que o Haroldo faz. Pega 1000 dias, divide por 24, o dia tem 24 horas, para achar quanto dá uma hora no tempo de Deus, não no nosso. Dividindo o meu por 24, dá 41,66666. E na nossa matemática, o que nós fazemos? Acima de 5 a gente arredonda para cima, abaixo de 5 a gente arredonda para baixo. Então, 1000 dias dividido por 24, uma hora no tempo de Deus, dá 42 anos. Isso quer dizer que todo mundo que está reencarnado na Terra, ou mesmo os espíritos que estão aqui à nossa volta, desde 2015, nós estamos na última hora. Na última hora. Será que nós estamos preocupados com isso? Será que nós estamos preocupados em crescer espiritualmente para chegar ao final dessa jornada, sermos merecedores de continuarmos aqui? E aí nós queremos, na noite de hoje, entrar exatamente nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, que começa com uma parábola que Jesus conta, e também está em Mateus capítulo 20, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper do dia a fim de assalariar trabalhadores para a sua vida. Romper do dia, à época, era 6 horas da manhã. Tendo convidado os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um denário era muito dinheiro, era um bom dia de trabalho, era um bom valor pago para um trabalhador por dia. Que denário, ele vem do latim denários e do grego denarion, que era uma moeda cunhada em prata, que correspondia a 10 asses, que era de cobre. Então 10 asses já tinha um valor bom. Imagina, um denário significava 10 vezes, que era 10 vezes a moeda chamada asse. E aí ele saiu ainda na 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. E tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada a fazer, ele disse: ide também vós outros a minha vinha, e vos darei o que for razoável. Aos primeiros ele prometeu dar 1 denário. Saiu novamente à 6ª hora do dia, meio-dia, e à 9ª hora, 3 horas da tarde, 15 horas. Fez a mesma coisa. E saindo à 11ª hora, 17 horas, ou 5 horas da tarde, como preferir, encontrou outros que estavam sem nada a fazer. Ele disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, respondeu ao dono da vinha. Aí ele disse, então venha para a minha vinha e lhes pagarei o que for justo. Chegada a noite, 18 horas, que é quando começa a anoitecer, ele pediu o responsável pelas finanças para chamar os trabalhadores e começou a pagar. Aí pagou os que chegaram por último, só trabalharam 1 hora, chegaram às 17 horas, 18 parou o trabalho e deu 1 denário para cada um. O povo que chegou às 6 horas da manhã ficou muito bravo. Aí falou com ele: mas como? Eles trabalharam apenas 1 hora e vão ganhar a mesma coisa de nós que estamos um dia inteiro no calor, no sol? Não é justo. Eu até costumo dizer, ainda bem que naquela época não tinha o sindicato dos trabalhadores da vinha, senão eles iam correr o sindicato entrar na justiça, ia ter uma confusão danada. Mas não tinha. E aí o que acontece? Ele disse o seguinte, como resposta ele disse: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receber 1 denário por jornada? Não foi isso que eu te paguei? Tomai que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero. Tenho maus olhos, porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Pessoal, há outro capítulo no Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, em que o codificador nos esclarece exatamente sobre isso. Chamado todos nós somos. Os primeiros convidados, o povo hebreu, lá por Moisés, os profetas da antiguidade, foram os primeiros chamados a participar desse reino de Deus. Mas depois vieram sendo chamados ao longo da história.
culminou, encerrou o período da terra atrasada, da terra primitiva, com a vinda de João Evangelista, 6 meses depois de Jesus. Ali se encerrou o mundo primitivo. Começamos a experimentar as expiações e provas. E vai se encerrar agora, por volta do ano de 2057. Não quer dizer que nós vamos dormir dia 31 de dezembro de 2056, aquele negócio de reunir família, fazer um festão danado, acordamos no 1º de janeiro de 2056, opa, somos regenerados. Não é assim que funciona, né? É como as cores do arco-íris, o que vai desaparecendo uma para ir surgindo a outra. Por volta do ano de 2057, muitos de nós, provavelmente não estaremos aqui encarnados, mas estaremos em espírito, porque somos habitantes desse planeta. A não ser que nós ganhemos o direito de ir para mundos mais evoluídos. No caso de vocês, eu não posso dizer, no meu caso eu duvido, eu vou ficar agarrado aqui um bom tempo ainda, né? Porque é sonho de todos nós, os espíritas. Depois que assistiu aquele filme Nosso Lar, André Luiz, né? Que beleza, André Luiz lá no nosso lar, sentado ao lado daquela lagoa bonita, daquele riachinho passando, ouvindo música, igual nós ouvimos aqui do Coy Rafael, né? Ouvindo lá aquele concerto de violino, piano, que beleza. Imagina você lá do lado do André Luiz, né? André Luiz, cheguei, né? Eu estava lá em Barra do Piraí, agora estou aqui com você, e dá uma orientação aí. Só que a gente não pode esquecer que André Luiz, antes de ser guindado ao nosso lar, passou 8 anos do nosso tempo aqui na Terra no umbral. André Luiz foi muito ruim? Não, pior que não. André Luiz se alimentava mal, tomava uns querosene de vez em quando, né? Às vezes atendia mal uma pessoa ou outra, não era muito educado, não era muito gentil. Essas são as falhas dele. Mas teve um médico que atendia cerca de 1.500 pessoas de graça como médico. Isso também balanceou. Talvez senão ele ficaria mais tempo no mundo espiritual, no umbral. 8 anos. E nós? Então nós precisamos pensar, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos realmente atentando para essa responsabilidade nesse momento atual? É que nós precisamos cuidar muito mais da nossa mentalização do que nós temos cuidado? Eu costumo sempre citar um escritor inglês chamado Thomas Hirt. Eu estou numa sequência de palestras, beber água de vez em quando. O otorrino uma vez falou comigo, você fala 1 hora sem beber água, não faz isso não, você vai acabar com suas cordas vocais. De vez em quando agora eu dou uma regadinha nelas. Mas Thomas Hirt, há 200 anos atrás, na Inglaterra, era um escritor, filósofo, disse uma coisa muito interessante. A criatura humana perdeu o endereço de Deus. E ao perder o endereço de Deus, nós perdemos o endereço de nós mesmos. É natural. Todo mundo que se afasta de Deus perde o seu próprio endereço. Por isso, nós temos visto no tempo atual, só comparado aos períodos de pós-guerra, tanta depressão. Tanta depressão. Por quê? Porque as criaturas perderam o endereço de Deus. Eu conversava com o João, eu converso em todos os centros que eu vou, hoje mais de 80 casas espíritas diferentes. Diminuiu a frequência. Por que diminuiu a frequência? Porque as pessoas estão perdendo o endereço de Deus. Depois da pandemia, eu nunca me esqueço de Carlos Barcelli em Uberaba, que a pandemia começou em março de 2020, mas em maio de 2020, Barcelli soltou uma live dizendo o seguinte: espíritas estão aproveitando a pandemia para tirar férias. Muitos não voltarão. Sabe as palavras? Porque muitos não voltaram. E aí, acrescentando uma fala de Thomas Hirt, que eu sou um pouquinho abusado, não é? Quem sou eu para acrescentar a fala de um filósofo importante como foi ele? Eu costumo dizer que ao invés de nós estarmos mais preocupados com as nossas potencialidades espirituais, muitos de nós estamos mais preocupados com as nossas possibilidades materiais. E quando nós nos dedicamos mais às materialidades do que à espiritualidade, naturalmente nós nos distanciamos de Deus. Não que temos que preocupar com a matéria, vivemos um mundo material, temos que trabalhar, sustentar a família, uma série de coisas. Mas nós não somos matéria, nós estamos na matéria. Nós vamos voltar à verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual.
Recentemente perdi 2 amigos queridos em Volta Redonda. Um deles muitos de vocês conhecem, se não todos, Manuel Coelho. Eu acompanhei o Manuel 40 dias internado no hospital. A cada 2, 3 dias eu ia lá. E eu vi o meu amigo definhando pouco a pouco até o dia que ele desencarna. Manuel viajou comigo por muitas cidades, até fora do estado. Eu sinto muita falta dele, mas terminou o tempo dele. E quem de nós sabe qual será o nosso tempo? Quando vai terminar o nosso? Nessa casa, conversava com a minha nora. Primeira vez eu fui dirigido aqui pelo Mariano. Os mais antigos aí se lembram, né? Ângela, Dona Eli, tantos outros aí, como eu disse. Eu fui dirigido a primeira vez pelo Mariano, de quem também eu tenho muita saudade, brincalhão, espirituoso. Né? Eu passo sempre em frente à casa dele ali e faço uma prece, perto da igreja de Santana. Depois vários me dirigiram aqui, como um falou que hoje já não estão mais aqui. Meu querido irmão me dirigiu aqui durante muito tempo, que eu consegui levar em Volta Redonda para falar na nossa casa, poucas vezes. Então nenhum de nós sabe quando vai findar essa nossa existência. Como eu disse aqui, eu estou presidente da EDAC, terminando esse ano. Aí um amigo espirituoso lá em Volta Redonda falou, ó, em 2 semanas desencarnaram 2 presidentes aqui de Volta Redonda, se cuida. Como é que eu posso me cuidar? Não é? Se os espíritos quiserem me levar, eu tenho que ir. Bom que eu vou encontrar com os 2 amigos lá, dar um abraço e dizer, cheguei também, né? Vamos fundar um centro espírita aqui no mundo espiritual, né? Ou seja, nenhum de nós sabe. Então o problema é isso. O que nós estamos fazendo em segundos valorosos da nossa existência aqui na Terra? O dia tem 86.400 segundos. O que nós estamos utilizando? Como é que nós estamos utilizando o nosso tempo? Será que nós estamos utilizando como trabalhadores da última hora, que chegamos nesse momento de conflitos no planeta Terra, para melhorar a vida das pessoas, para deixar as pessoas em paz, acalmá-las, passar coisas que dignificam essas pessoas? Ou estamos nos utilizando dessa tecnologia fantástica dos tempos atuais? Porque eu ainda sou da época, estou vendo mais alguns aí de cabecinha branca. Gente, eu não tenho cabeça branca, é mediunidade, né? Perguntaram o Divaldo dizia, tem desses amigos inconvenientes, né? O Divaldo falou assim, chegou perto de mim e falou, Divaldo, seu cabelo está sempre pretinho, por quê? O Divaldo falou, eu me lembrei, eu falo isso também, quando a pessoa me pergunta, seu cabelo fica branco não? Fala, é mediunidade. Porque os fluidos entram, os fluidos saem, e o cabelo está sempre pretinho, né? Mas o Divaldo ensinava, junto com o fluido da mediunidade, compra um shampoozinho e tal, que ajuda, né? A dar uma coisinha no cabelo. Ora, então, todos nós, como é natural, estamos vivendo esse momento grave da história. E aí estamos utilizando essa oportunidade aqui, os mais antigos era isso que eu ia dizer, quando a gente precisava se comunicar com alguém que estava fora do país, era uma carta que ia de navio ou avião. 3 meses depois vinha a resposta. Agora eu ligo para aqui, para um amigo que está nos Estados Unidos, para outro que está no Japão, e falo ao vivo com imagem. Com imagem. Eu gostei de acreditar que isso aqui era de Deus, né? Jesus amado, o que é isso? Ou seja, como nós estamos usando isso daqui? Então as pessoas têm passado mensagem para outras que deixam as pessoas chateadas, tristes, aborrecidas, deprimidas. Não é para isso que nós estamos aqui. Eu estava trabalhando até o ano passado, esse ano eu resolvi parar de vez, né? Paramos, né? Graças a Deus. E aí o que aconteceu? Eu estava na sala, lá, sendo no final da sala, amiguinho da frente, falou, estava no computador, no WhatsApp, e disse assim, eu vou passar uma mensagem aqui que vai deixar a família toda com raiva de mim. Meu Deus do céu. Eu tinha acabado de receber uma mensagem de um amigo, de Joana de Anjos, da mensagem, não que ela mandou para mim, é óbvio, né? E a mensagem dizia mais ou menos assim, toda vez que te surgir um pensamento ruim, pare, ore, pense e troque o pensamento ruim por um pensamento bom. Na hora, eu levantei da minha mesa, foi ela na minha frente, falei, você dá uma olhadinha nessa mensagem de Joana de Anjos, antes de você passar a mensagem para o grupo da sua família? Aí ela está lá. Toda vez que surgir um pensamento ruim, pare, pense, ore e modifique por um pensamento bom. Olhou para mim assim e falou assim, acho que eu não vou passar não, né? Eu falei, não sei, eu não tenho nada com a sua vida.
Eu só estou te mostrando uma mensagem de Joana de Anjos. Isso deve ter uns 2 anos, acho que até hoje ela não mandou aquela mensagem. E está em paz com a família. Ou seja, para que, mesmo que seja verdade, mesmo que seja o nosso ponto de vista, para que causar transtornos aos outros? Deixa que o mundo lá fora já faz. Então nós estamos vivendo uma época, como eu disse há pouco, de enorme depressão. As pessoas começam primeiro sofrendo de uma coisa chamada anedonia. O que é anedonia? A anedonia é você perder a vontade de fazer coisas que te davam prazer. Muitas pessoas estão assim. Gostava de ir em tal lugar, de fazer, não quero mais não, estou enjoado disso. Isso aqui é para ficar em casa. Então a anedonia é o primeiro passo para o processo de depressão. E depois as pessoas entram em depressão. O que está acontecendo? Perdendo a vontade de viver. Porque melancólico, depressivo, se afastaram de Deus, se afastaram da religião. Eu costumo dizer, tem pessoas que falam assim, belíssima música que nos emocionou, né, a todos nós, e tem gente que fala assim, quem não veio perdeu. Eu não falo assim, nunca. Porque eu prefiro nunca optar pelo lado ruim das coisas. Aprendi isso com muito custo. Eu costumo dizer assim, quem veio hoje ganhou, de assistir o Coro e o Rafael, com essas músicas belíssimas. Então por isso que é preciso que a gente participe, para que a gente ganhe. Se a gente estivesse lá fora, a gente não ia ter esse momento belíssimo aqui. Os dois falaram que estavam emocionados, né? Até para quem fala, dá vontade danada de bater palma, né? Mas dentro do centro espírita a gente costuma não bater, mas dá vontade de dar. Oi? Não estava sozinho, não, muita gente. Não é? Da próxima vez nós não vamos nos segurar, certo? Então, porque não é problema nenhum. É realmente o reconhecimento de um momento bonito para a Terra. Mas a gente tem essa coisa, né? Não, se bater palma elogiar vai ficar vaidoso, assim, que bobagem. Mas continuando então, o Espírito, vamos avançando aqui. E finalmente, então, quem chegou à 11ª hora, o codificador nos fala que somos nós os Espíritos. Prometido por Jesus em João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, ele mandará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o homem não pode conhecer, porque não me conhece, mas vós conhecereis, que ele ficará eternamente convosco, e vos fará lembrar as coisas que eu agora vos tenho dito, e vos fará novas revelações. Nós fizemos um estudo pessoal, desde a promessa de Jesus até os dias atuais, e nós não encontramos nenhuma religião, seita, doutrina, que tivesse todas as características do Consolador prometido por Jesus, como a doutrina espírita. A doutrina espírita que trouxe para o Ocidente a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a vida em outros mundos, que agora a NASA está descobrindo na China e uma série de coisas. Nós já falávamos isso desde 1857, pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação. Hoje tem várias religiões tratando da reencarnação, sem dizer a área médica científica. A maioria das universidades do mundo estão com o departamento de medicina e espiritualidade. Graças a quê? A doutrina espírita. Então não tenhamos pretensão também de encher as casas espíritas, não. Kardec já dizia, não é necessário fazer prosélitos a todo custo, mas é necessário que a nossa ideia espírita, que é a ideia divina de Deus, do Evangelho de Jesus, faça parte dessas outras religiões. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Então o mundo está mudando nesse aspecto. E nós, como os continuadores do Evangelho de Jesus, os trabalhadores da última hora, fazemos a nossa parte. Mesmo diante da nossa pequenez, mesmo diante das nossas injunções do dia a dia da vida. E nós podemos fazer no cotidiano, com as pessoas que nos cercam. Robinho, eu jamais vou conseguir ser orador espírita. Não tem problema. Seja médium. Médium na acepção da palavra, 24 horas por dia. Em qualquer lugar que você estiver. Deixe a voz dos espíritos falar. Sinta a presença espiritual junto de ti. E nós vamos ver como a nossa vida melhora. Quando a gente consegue perceber que ninguém está sozinho nesse mundo. Que ninguém está sozinho nesse mundo.
o tempo é curto, caminhando para o nosso final. Aquele filme fantástico, acredito que muitos de vocês assistiram, Divaldo, Mensageiro da Paz. Joana de Anjos disse uma coisa aí fundamental, uma coisa que eu achei belíssima naquele. Eu anotei, né? E aí eu fiquei revisando para anotar. Joana diz assim: não te preocupes mais. Porque Divaldo estava no quarto, recebendo a mãe do Máscara de Ferro reencarnado, vocês lembram disso? O espírito obsessor que obsidiou durante 30 anos nessa vida. 30 anos perseguindo o Divaldo. Eu falei, coitado de mim. Se o Divaldo tem um inimiguinho lá que 30 anos perdoou ele, eu estou lascado. Mas aí, o espírito se convenceu que não deveria mais perturbar o Divaldo e ainda disse assim para ele: olha, te amar agora é difícil. E Divaldo disse para ele: mas com o tempo você vai conseguir, porque eu te amo. Porque Divaldo recebia nos braços dele a mãe daquele espírito reencarnado. E ele perguntou a ele: você vai cuidar dessa lei? Ele falou: vou e vou dar meu nome, e vou amá-la como se filha minha fosse. Aí o espírito se convenceu que Divaldo não era mais aquela criatura que tanto mal fez a ele séculos atrás. E aí o espírito sai do quarto, entra quem? Joana de Anjos. E Joana de Anjos diz assim: não te preocupes mais, ou seja, seu caso com ele está resolvido. E siga amando, que ao final desta jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca foram como tu os via. Falei, meu Deus do céu, quando eu li essa frase, então as pessoas, os problemas e até esse mundo nunca são como nós os vemos. Por quê? Porque a nossa ótica de muitas coisas da vida não é a mais correta. Não é a mais correta. É a nossa ótica. Né? Então, olha a sabedoria de Joana. Nunca foram como tu os via. Eles foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de crescer enquanto espírito. Aí eu gostei. Os problemas, as pessoas, o mundo estão à nossa volta para nos dar a oportunidade de crescermos enquanto espírito. Maravilhoso, né? Tinha que ser Joana. Tem até uma frase dela aqui na Superior. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia desse dia aqui, do seu corpo aqui na Terra, chegou esse ano, dia 3 de maio, como eu disse há pouco, verás, finalizando, que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. Divaldo, o maior problema da criatura humana é a própria criatura humana. Então, o maior problema de cada um de nós não são as pessoas à nossa volta, não são quem convive conosco, não são familiares, não são parentes, não são amigos, colegas de trabalho. O problema da vida de cada um de nós somos nós mesmos. Então nós estamos aqui com o compromisso de nos reajustarmos. Se pudermos ajudar aos outros, façamos. Senão, cada um é problema de cada um. Cuidemos um pouco mais da nossa espiritualidade para que possamos ter dias melhores aqui na Terra. Que Deus abençoe esta casa, esta instituição, que eu guardo no meu coração um enorme carinho, né? Que não só 74, mas mais 74, não vou estar aqui, vou estar em espírito, provavelmente, se Deus vem, né? Daqui a 74 anos, se me for permitido, se estiver agarrado no umbral, lugar assim. Mas que Deus abençoe vocês. Essa casa realmente é um exemplo de trabalho no bem, no amor e na caridade, através de Pai José Campinta, e às quartas-feiras com o mentor Francisco de Assis, que eu também disse naquela época, em 2010, um resuminho da vida desse santo, que é um dos maiores símbolos de Jesus, como foi Chico Xavier. Que Deus abençoe a todos vocês. Feliz aniversário, muita paz, né? E fiquem com Deus.